pessoal, dando prosseguimento agora aqui para finalizar o estudo da função do primeiro grau, tudo bem? Nós vamos ver a partir de agora que a função do primeiro grau ela é constituída basicamente por aqueles dois entes, né? O coeficiente angular, o coeficiente linear e o termo da variável x no expoente 1, tá bom? O que eu vou te mostrar agora é o último passo para completar o estudo das funções do primeiro grau, que são as raízes, né? A raiz é quando toda vez que nós temos uma reta, que representa o gráfico da função do primeiro grau, cortando o eixo x. Toda vez que a reta cruzar o eixo x, naquele ponto de cruzamento é o que nós chamamos de raiz da função do primeiro grau. Tudo bem? E tu vai ver agora que tanto A quanto B, que nós estudamos bem até o momento, né? Tanto A quanto B, eles vão também servir nessa determinação da raiz. Vou te mostrar o passo a passo de como o A e o B eles são úteis na hora de determinação da raiz da função do primeiro grau. Mas antes disso, me acompanhe aqui. Olha, vamos ver o seguinte. Nós já vimos, né, tem aqui o eixo cartesiano, o eixo x, o eixo y, ou eixo f de x, tanto faz, tá pessoal? A gente pode chamar esse eixo tanto de y quanto f de x, sem problema, tá? Então aqui nós temos o eixo y, o eixo x, e eu tenho essa reta, por exemplo, aqui. Tu sabes que quando essa reta cruza o eixo y, ali você determina o valor de b, não só o sinal dele, mas também o valor exato de b. Se aqui for 3, o b vai ser 3. Se aqui for 5, o b vai ser 5. Se aqui for 1000, o b vai ser 1000. Tá? Então o valor onde cruza a reta é o próprio valor de b, que por acaso é o coeficiente linear. Tá? Agora, essa reta, em algum momento também, depois que ela cruzar o eixo y, em algum momento também ela vai cruzar quem, pessoal? O eixo x. Em algum momento ela vai cruzar o eixo x. Tá bom? Sendo função do primeiro grau, em algum momento ela vai ter que cruzar. E aí, cruzando, nesse momento que ela cruza o eixo x, a reta que é a função do primeiro grau, no momento que ela cruza o eixo x, nós chamamos isso de raiz da função do primeiro grau. É a raiz dessa função aqui. Tá legal? No momento que ela cruza, eu determino esse valor x que vai dar aqui, que eu não sei qual é, que eu quero determinar, eu digo que isso é raiz. Então esse valor de x que está aqui, a princípio eu não sei quanto é, eu não sei quanto é esse valor, eu quero saber qual é esse valor. Ora, para você determinar o valor onde a função do primeiro grau intercepta o eixo x, você tem que fazer uma pequena observação. Qual é a observação? Que no momento em que tiver esse corte, ou seja, nesse ponto aqui específico, quanto é que vale o y nesse ponto? Ora, o x eu não sei quanto é que vale. Eu quero determinar o valor desse x. Mas você sabe quanto é que vale o y. Quanto é que vale o y exatamente nesse ponto, pessoal? Tu concorda comigo que nessa direção desse ponto, você vê caminhando aqui, ó, quanto é a intensidade no eixo y? Vale exatamente 0. Concorda? Ó, aqui no eixo y eu tenho 1, 2, 3, 4 até chegar em B. E daqui para baixo tem menos 1, menos 2, menos 4, tem embaixo. Mas aqui, exatamente nessa direção, o y vai de 0. Tá? O y vai exatamente 0. E toda vez isso vai acontecer. Quando a reta interceptar o eixo x, nesse exato ponto você pode afirmar que o y vai de 0. Porque toda vez vai acontecer isso. Tá? Não importa se corta para cá, se corta para cá, não importa. A reta cortou o eixo x, você já sabe que ali o y vai de 0. Então você pode usar isso em todo e qualquer momento. Tá? Então, para determinar a raiz, que é o valor de x que você está querendo encontrar, qual é esse valor de x bem aqui, onde a reta intercepta o eixo x? Eu não sei. Mas eu sei que o y, que é a minha f de x, vale exatamente 0. Né? Nessa direção, se você andar para cá, digamos que você anda em cima da reta x, andando, quando você vai chegar bem aqui, você vai saber que o y vale 0. Beleza? E isso é a informação primordial para que nós possamos determinar o valor da raiz, tá? O valor de x. Então, olha só. A minha expressão algébrica ela é dada por f de x igual a x mais b. Mas nós já sabemos que no momento em que interceptar o eixo x, o y vale exatamente 0. Né? Exatamente 0. Então eu posso jogar 0 aqui na expressão. Então 0 é igual a ax mais b. E aí o que acontece, pessoal? Eu posso isolar esse b. Esse b que está aqui positivo, eu vou passar ele para cá o quê? Negativo. Então fica menos b igual a vezes x. Eu quero justamente o valor de x, né? O valor de x que eu quero encontrar, então não posso permitir que ele fique junto com a. Então eu preciso isolar o x. Para isolar o x eu preciso tirar esse a que está grudado com ele. Ora,
Se ele está multiplicando x, para eu passar ele para o outro lado, ele tem que passar o quê? Dividindo, tá vendo aqui, ó? Dividindo. Então, está multiplicando com x, para ir para o outro lado, tem que passar dividindo. Então, esse A vai passar dividindo com B, de tal forma que fica x é igual a menos B sobre A. Então, de novo, os dois valores constantes, o valor de A, o valor de B, agora eles definem para você qual é o valor da raiz. Né? Nós utilizamos tanto, analisamos tanto ele, e agora novamente eles dois aparecem como sendo valores importantíssimos para poder você determinar a raiz da sua função pelo grau. Então, determinar esse x aqui é determinar esse x bem aqui, ó, o valor onde a reta vai cruzar o eixo x. Então, a fórmula que você já conhece muito bem do ensino médio fica assim: menos o valor do b sobre o valor do a. Está determinado, então, o valor da raiz da função, que é o valor onde a reta vai cruzar o eixo x. Então, encontrar as raízes da função pelo grau é saber onde essa reta vai intersectar, onde vai cruzar o eixo x, né? Como foi desenhado aqui. Tudo bem? Então, aí está definido, está modelado toda a função do primeiro grau. O que nós vamos fazer agora é dar alguns exemplos, algumas funções, e a partir dessas funções a gente determinar mais ou menos como é que ficaria o gráfico delas, e aí treinar tudo aquilo que nós vimos até agora aqui nessa aula. Tudo bem?